Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos resolver os exercícios que vão servir de exemplo para vocês poderem fazer os exercícios valendo ponto da aula. Então, vamos resolver os exercícios da aula 1.2, que é o princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento de equilíbrio. Ele fala no primeiro exercício: a produção de amônia em escala industrial é feita por um processo chamado Haber-Bosch, que consiste em misturar quantidades estequiométricas de gás nitrogênio e gás hidrogênio. A reação da síntese da amônia é representada abaixo. Então, a gente tem N2 mais 3 de H2, setinha reversível, 2 de NH3, com um valor de ΔH igual a menos 92 kJ. Para aumentar a produção de amônia, que é o NH3, é necessário. Se ele quer aumentar a produção de amônia, quer dizer que quer colocar o NH3 como produto. NH3 como produto é o NH3 depois da seta, ou seja, ele quer deslocar a reação no sentido direto. O que eu tenho que fazer para perturbar o equilíbrio, para que quando a reação voltar ao equilíbrio, ela desloque no sentido direto? Vai ser adicionar um catalisador? Não, porque o catalisador ele não altera o equilíbrio químico, então não pode ser a letra A. Letra B, retirar N2. Então vamos anotar aqui, ó. Nessa minha reação química, eu quero deslocar no sentido direto. Então quer dizer, antes da seta, que é o N2 mais 3 de H2 vai ser meu reagente, e depois da seta, que é o NH3, vai ser meu produto. Então é isso que eu quero. Agora eu vou retirar N2. Retirar N2, para a reação voltar ao equilíbrio, ela vai colocar mais N2. Colocar mais N2 quer dizer que ela vai formar N2. Formar N2 é colocar o N2 como produto. Então, desloca para o N2 como produto. É isso que eu quero? Não, eu quero o N2 como reagente, eu não quero o N2 como produto. Então, não pode ser a letra B. Reduzir a pressão. Então, agora eu tenho que olhar para o número de mols. Na minha reação, eu tenho 1 mol de N2 com 3 mols de H2. Ou seja, 1 mais 3 eu vou ter 4 volumes. E eu tenho 2 mols de NH3. Eu tenho 2 volumes. Então, quer dizer, eu quero deslocar para o menor volume, tá? Eu quero deslocar para o 2V. Quando eu reduzo a pressão, para a reação voltar ao equilíbrio, ela vai deslocar para o maior volume. Então, ela desloca para o maior volume. É isso que eu quero? Não, o que eu quero é deslocar para o menor volume. Então, não pode ser a letra C. Letra D, reduzir a temperatura. Então, agora a gente vai classificar as reações. Quando eu falo que o ΔH é menos 92 kJ, quer dizer que é uma reação exotérmica, ou seja, meu sentido direto é exotérmico e o sentido inverso é endotérmico. Lembra que quando eu diminuo a temperatura, a reação vai deslocar no sentido exotérmico. Eu tenho a minha reação deslocando no sentido exotérmico? Sim. Se vocês repararem, eu quero que a minha reação desloque no sentido de N2 e H2 como reagente, de NH3 como produto, ou eu quero que ela desloque para o menor volume ou para o sentido exotérmico. Então, a resposta vai ficar letra D, reduzir a temperatura, porque assim ela vai deslocar no sentido exotérmico. Questão 2. A amônia, que é o NH3, é um gás produzido na reação entre nitrogênio e hidrogênio sob elevada pressão e temperatura. Essa substância é altamente solúvel em água, formando solução de hidróxido de amônio, conhecido como amoníaco. Nessa solução aquosa, quando mantida em frasco fechado, há um equilíbrio químico entre as espécies, como representa a equação abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, o NH3, esse G quer dizer que ele está no estado gasoso,
tá? Esse G aqui quer dizer que ele é um gás. H2O, L quer dizer que é uma substância líquida. E NH4 mais AQ quer dizer que é em solução aquosa. Por quê? Porque eu tenho gás misturado com água. Então, eu tenho gás em solução aquosa. Então, eu vou produzir um íon em solução aquosa. E OH- também em solução aquosa por causa da água. Ao deixar um frasco de amoníaco aberto, ó, esse sistema aqui, ele está fechado, tá? Quando você abre o frasco de amônia, aquele frasco de amônia líquida da farmácia, ou você pode abrir o frasco de álcool líquido, abrir o frasco de acetona, você vai sentir, ó, o cheiro da acetona, o cheiro do álcool, o cheiro da amônia. Por quê? Na realidade, a acetona, a amônia, o álcool, eles são gases, eles vão passar com facilidade para a fase vapor. Então, quando você abre um frasco de amônia, o equilíbrio é perturbado, por quê? Porque a amônia vai escapar para a atmosfera, porque a amônia está na forma de gás ali dentro do recipiente, tá? Então, resposta letra A. Questão 3. A equação abaixo representa a decomposição do cloreto de nitrosila em um recipiente fechado. Então, eu tenho 2GNOCl, dando 2GNO mais Cl2. O cloreto de nitrosila é o NOCl, mas também não vai interferir para resolver o exercício. Você saber quem é ou não o cloreto de nitrosila. O aumento da pressão sobre o sistema de equilíbrio provoca. Então, lembrando, a pressão está relacionado com o volume, que está relacionado com o número de mols. Então, eu tenho que olhar para a pressão. Quando você aumenta a pressão, você desloca para o menor volume. Então, eu tenho que olhar para o volume molar, para o número de mols na reação química. Meu reagente aqui, ó, 2NOCl. Eu tenho o número 2 aqui na frente, então quer dizer que eu tenho 2 volumes. E 2NO mais Cl2. Quando eu não tenho nenhum número aqui na frente, quer dizer que é 1. Então, eu vou ter 2 mais 1, 3. Eu vou ter 3 volumes. Quando eu aumento a pressão, eu desloco para o menor volume. Quem é o menor volume? 2V ou 3V? É o 2V, então ele vai deslocar no sentido inverso. Na letra A, quando você aumenta a pressão, você aumenta a constante de equilíbrio? Não, porque a constante de equilíbrio só é alterada com a alteração da temperatura, não com a alteração da pressão. Letra B, diminui o rendimento da reação. Vamos lembrar de rendimento. O rendimento está relacionado à quantidade de produto que é formado. Então, quando você fala que aumenta o rendimento da reação, quer dizer que a minha reação está deslocando no sentido dos produtos. Ou seja, ela vai deslocar aqui no sentido direto. E quando você diminui o rendimento da reação, quer dizer que ela vai diminuir a quantidade de produto formado. Ou seja, ela vai deslocar para os reagentes. Ela vai deslocar no sentido inverso. Então, quando ele fala que o aumento da pressão diminui o rendimento da reação, ele está perguntando se o aumento da pressão vai deslocar no sentido inverso, vai deslocar para os reagentes. Tá certo. Quando você aumenta a pressão, você desloca para o menor volume. Você desloca no sentido dos reagentes. Como você está deslocando no sentido dos reagentes, você está formando menos produto. Você está diminuindo o rendimento da reação. Então, a resposta vai ficar a letra B. Questão 4. A seguir está representada a equação química balanceada que mostra a combustão da amônia, etapa fundamental na fabricação do ácido nítrico. Essa reação produzirá a quantidade máxima de NO2. Então, eu quero produzir NO2. Se eu quero produzir NO2, quer dizer que eu quero colocar o NO2 como produto. Eu quero colocar o NO2 depois da seta. Eu quero que a minha reação desloque no sentido direto, que o NO2 está aqui.
tá? Então eu quero colocar ele como produto. Nas seguintes condições de pressão e temperatura. Então, pressão, vamos olhar para o número de mols primeiro. Aqui eu tenho 4 mais 5, 9 mols, 9 volumes. E do outro lado eu tenho 4 mais 6, 10 mols, 10 volumes. Eu quero deslocar para 10 volumes, ou seja, eu quero deslocar para o maior volume. Se eu quero deslocar para o 10 volumes, que é o maior volume, eu vou ter que aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Eu vou ter que diminuir a pressão. Então, condição de pressão é menor pressão. Agora eu vou olhar para a temperatura. Eu tenho valor de ΔH menor do que zero. Se o valor de ΔH menor do que zero, quer dizer que a reação no sentido direto é exotérmica e no sentido inverso é endotérmica. Eu quero deslocar no sentido direto, sentido exotérmico. Para eu deslocar no sentido exotérmico, eu tenho que aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Eu vou ter que diminuir a temperatura. Então, eu vou ter menor pressão e menor temperatura, ou seja, pressão baixa e temperatura baixa, resposta letra D. E questão 5. O hidrogênio e iodo, ambos em fase gasosa, foram misturados em condições reacionais adequadas. A reação em estado de equilíbrio é representada por H2 mais I2 mais calor, dando 2 de HI, e o K é igual a 50. Em seguida, 4 modificações independentes foram impostas a esse sistema. A primeira, ele alterou a temperatura, ele aumentou a temperatura. A segunda, ele alterou a pressão, aumentou a pressão. E a terceira e a quarta, ele alterou a concentração. Na primeira, ele diminuiu, na terceira, ele diminuiu a concentração de 2 e na quarta, ele diminuiu a concentração de H2. A modificação que causa o aumento do valor da constante de equilíbrio K é indicada pelo seguinte número. A única coisa que altera a constante de equilíbrio, o único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Então, o único fator que vai causar um aumento na constante de equilíbrio, K, vai ser o aumento da temperatura. Resposta, letra A. Então, agora façam os exercícios valendo ponto. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, que assim que puder eu respondo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.